Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela, advogada no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje eu fiz esse vídeo para bater um papo com vocês sobre imigração, de forma mais específica sobre como agir caso você seja confrontado pela imigração. Eu sei que muitas pessoas estão um pouco apreensivas devido à presença constante da ICE, da imigração, em suas comunidades. Então é importante que vocês tenham informações mais jurídicas, digamos assim, para que vocês saibam como agir caso essa situação aconteça, para que vocês se sintam mais empoderados, mais fortes, por saberem dos seus direitos e também para que não fiquem em pânico, porque quando a gente fica em pânico, a gente acaba não agindo da forma mais apropriada. Então, vou passar algumas dicas para vocês. Se vocês acharem que não estão correndo perigo, que isso não é necessário para a sua situação, passe as informações para frente para que a gente possa ajudar alguém que talvez esteja passando por uma situação similar a essa. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, é importante que vocês saibam que você não está correndo perigo em todos os momentos, em todos os lugares da sua vida, não. Existem situações específicas em que o ICE pode te confrontar. Normalmente em casa, no trabalho, na rua dirigindo. Então vamos falar sobre essas opções que são mais frequentes. Se você estiver em casa e algum oficial da imigração for para lá, como é que você deve agir então? Em primeiro lugar, não abra a porta. Eu sei que isso é difícil para nós brasileiros, porque nós somos um povo muito caloroso, a gente gosta de abrir a porta, dar um abraço, chamar para sentar na sala, oferecer um cafezinho, um pãozinho de queijo. Eu preciso que você resista esse instinto, pelo menos por enquanto, tá bom? E não abra a porta. Em primeiro lugar, peça para essa pessoa se identificar, dizer quem ela é. Se ela se identificar como oficial da imigração ou da polícia, mantenha a porta fechada. E peça para que ela te mostre um mandado assinado por um juiz, porque é esse mandado que dá direito dela entrar na sua casa sem você querer. Como é que você vai ver esse mandado se você não pode abrir a porta? Peça para essa pessoa passar esse documento por debaixo da porta ou abra uma gretinha na janela e peça para que o documento seja entregue a você por lá. Confira o documento. Veja se é realmente para você esse mandado, se seu endereço está correto, se o seu nome, suas informações estão corretas. Se elas estiverem corretas, aí você não tem o que fazer, você vai ter que abrir a porta. Antes de abrir a porta, corra e liga para um advogado. Mas ok, abriu a porta, não teve jeito, permaneça calmo e permaneça em silêncio. Você tem o direito a permanecer em silêncio. Exerça o seu direito. Agora, bateram na sua porta. É a imigração ou é a polícia? Não tem mandado judicial, a porta vai permanecer fechada. A porta vai permanecer fechada. Agora, e se eles forçarem a entrada? Quebrarem, empurrarem sua porta de qualquer jeito? Da mesma forma, como eu disse antes, permaneça calmo e permaneça em silêncio, tá bom? Não assine absolutamente nada sem falar com o advogado antes. Não dê informações, não fique falando muito. Acho que quando a gente fica nervoso, a gente começa a falar demais. Não fique falando muito, porque você pode acabar dando informações que vão prejudicar o seu caso. Então, bateram na sua porta, na porta da sua casa, não abra a porta, peça para eles se identificarem, pergunte se eles têm um mandado assinado por um juiz, confira esse mandado para ver se realmente as informações estão corretas. Só assim você precisa abrir sua porta. Se não, sua porta continua trancada e você continua lá dentro e tá tudo certo, liga para um advogado e fica tranquilo. Outra situação. Ah, mas eu não tô em casa, então não tem como eu impedir deles entrarem. Eu tô na rua, ou eu tô no meu trabalho, eu tô dirigindo, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, permaneça calmo. Não fique agitado, não fique tentando resistir à detenção. Fique calmo. Pergunte se você está detido ou se você tem permissão para se retirar. Se disserem que você não está detido, pergunte então e peça para se retirar.
Novamente, não fale nada. Você tem o direito a permanecer em silêncio, permaneça em silêncio. Mais uma vez, não assine nada antes de mostrar para um advogado. Uma informação agora que é um pouquinho polêmica, digamos assim. Passaporte. Eu sei que é muito comum as pessoas usarem o passaporte como método de identificação quando estão dirigindo. Então, quando são paradas pela polícia, apresentam o passaporte como forma de identificação. Isso não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Não façam isso. Quando vocês estiverem dirigindo, não usem o seu passaporte como forma de identificação. Isso porque o seu passaporte contém todas as informações necessárias contra você. Tem seu nome completo, seu local de nascimento, tem as informações como você acessar, quando foi que você entrou no país, etc. Então, não usem o passaporte como método de identificação caso vocês sejam parados pela polícia. Um segundinho. Ok. A próxima coisa que nós temos que falar. Outra coisa. Vejam a possibilidade de legalização. Analisem junto com o advogado quais são as suas possibilidades de conseguir os documentos hoje em dia. Se você tem só o Green Card, veja como é que você faz para conseguir a cidadania. Se você tem um visto, veja como é que você faz para conseguir um Green Card. Se você não tem nada, veja como é que você faz para aplicar para um visto ou para uma permissão de trabalho. Por exemplo, nós temos o VAWA, que é um visto para vítimas de violência doméstica. Nós temos o U-Visa, que é um visto para pessoas que são vítimas de certos crimes aqui. E esses vistos, você pode aplicar para eles mesmo estando fora da permanência aqui nos Estados Unidos. Então, analise suas possibilidades de legalização. Outra dica, essa é importante. Eu escuto muito uns conselhos estranhos que dá vontade assim de você, né, arrancar os cabelos com esses conselhos que a gente escuta. Muitas vezes, quando você entra pelo México, por exemplo, uma das minhas folhinhas. Quando você entra pelo México, por exemplo, você recebe uma folhinha marcando a sua próxima audiência. Quando é que você vai para frente do juiz e apresentar o seu caso? É aí que muitas pessoas dizem, olha, se você receber essa folhinha, rasgue, jogue fora, mude de nome, mude de cidade, finja que não é você, dê um jeito de sumir com suas digitais, enfim, cada coisa maluca. Mas não vá para audiência. Esse é um péssimo conselho, isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Você não deve seguir um conselho como esse, nem deve dar conselhos assim para as outras pessoas. Por quê? Porque essa audiência que eles marcam com o juiz é a sua oportunidade de dizer por que você tem que ficar aqui nos Estados Unidos. É a sua oportunidade de apresentar o seu caso, de se defender, de analisar se existe alguma possibilidade para te manter aqui de forma documentada. Mas não só isso. Se você tiver uma audiência dessas e você não comparecer, existe uma possibilidade altíssima do juiz te dar uma carta de deportação simplesmente porque você não compareceu. Então, veja, você vai receber uma carta de deportação sem nem ter lutado pelo seu caso, sem nem ter dito por que você veio, sem nem realmente ter tentado de forma legal obter um documento aqui nos Estados Unidos. Então, vá para essa audiência sim, tá bom? Fale com o advogado, prepare seu caso e vá para essa audiência. Outras coisas que são importantes. Tenha de cor na sua cabeça, porque nem sempre a gente tem acesso a um celular. E antigamente todo mundo conseguia decorar. Hoje todo mundo vai conseguir decorar pelo menos uns 2 números também. Na sua cabeça, o número de um advogado e o número de alguma pessoa que seja documentada no país. Para, se necessário, pagar sua fiança por você. Alguém que você possa ligar para te ajudar. Tenha esse número decorado na sua cabeça. Tenha também uma listinha de emergência com os números mais importantes numa folhinha na sua casa, para que, se acontecer alguma coisa, as pessoas da sua casa, da sua família, possam ter acesso e ligar para essas pessoas, que são pessoas que você já determinou que vão poder te ajudar no seu caso. Mais uma coisa, faça um Power of Attorney. Power of Attorney é uma espécie de uma procuração, em que você dá poder a alguém
para agir em seu nome, caso necessário. Então, se você for detido de uma hora para outra, deportado de uma hora para outra, é importante que você já tenha determinado alguém para vender o seu imóvel, se necessário, ou alugar, para resolver alguma coisa relacionada à sua conta do banco, às vezes tirar dinheiro, colocar dinheiro, pagar os seus funcionários, fechar a sua empresa, resolver realmente suas pendências aqui. Porque a gente nunca sabe, essas coisas acontecem quando a gente menos espera. Então é importante que vocês estejam preparados. Faça já esse documento e já deixe determinado uma pessoa, alguém, para agir como seu agente numa situação dessas. É um documento relativamente simples. Fale com um advogado, ele faz esse documento para você. Já deixe as informações da sua criança atualizadas na escola. Caso uma outra pessoa tenha que pegá-los na escola, já deixe essas informações de emergência, esses contatos atualizados com ele. Outra coisa, só para a gente revisar algumas informações que são importantes. Em primeiro lugar, bateram na sua casa, sem mandado judicial, você não tem que abrir a porta. É o seu direito, exerça o seu direito. Você tem um direito a permanecer em silêncio. É o seu direito, exerça o seu direito. Você tem direito a falar com um advogado. Não quer dizer que o tribunal vai pagar um advogado para você, mas você tem direito a falar com o seu advogado. Exerça o seu direito. Você tem direito a não assinar documento nenhum antes de falar com o advogado. Exerça o seu direito, tá bom? E passe essas informações para frente. Talvez você esteja numa situação tranquila, mas essas informações podem talvez ajudar uma outra pessoa. Lembrando, sem usar passaporte para identificação, caso vocês sejam parados dirigindo, compareçam à audiência de vocês, caso uma tenha sido marcada, tá bom? Vejam formas possíveis de se legalizar no país, existem muitos tipos de vistos, alguns inclusive que são raramente mencionados. Veja a sua possibilidade de obter uma documentação no país, já deixa a documentação preparada para uma possível cancellation of removal, que é essa lei de 10 anos que todo mundo fala, na verdade é uma defesa. E para você conseguir essa defesa, você tem que mostrar uma série de documentações. Você tem que mostrar há quanto tempo você mora aqui, você tem que mostrar certas relações familiares suas. Então já deixa tudo pronto caso isso venha acontecer. Já deixa a documentação de alguém para tomar conta da sua vida financeira, caso necessário, das suas crianças, caso necessário. Já deixe tudo prontinho. Não há por que a gente ser pego de surpresa numa situação como essa, porque a gente já sabe como agir. E essa dica para vocês é para isso, para que vocês não sejam pegos de surpresa, para que vocês saibam como agir caso alguma coisa dessas aconteça com vocês. Então, vamos passar essa informação para frente, vamos ver quem é que a gente consegue ajudar. Uma boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, e tchau, tchau.